Boa noite. Atletas da UFPE denunciam infraestrutura precária para treinos. Sem recursos, muitos perdem competições. Carro invade casa e destrói cozinha no bairro do Ibura, na zona sul do Recife. Motorista não tinha habilitação para dirigir. Na Avenida Abdias de Carvalho, caminhão papa-metralha atinge poste que fica pendurado pela fiação no meio da pista. Polícia detalha a operação que prendeu 6 homens por extorsão. O grupo cobrava taxa para liberar serviço de internet. Os detalhes da lei que proíbe o uso de animais para atividades de transporte no Recife. Determinação começa a valer no ano que vem. Ao vivo, a movimentação na BR-232 no Curado. A partir das 8 horas da noite, um trecho da pista sentido Recife vai ser interditado. E para quem empreende na área de confeitaria ou está pensando em investir, os detalhes de uma feira no centro de convenções. Estudantes que também são atletas na Universidade Federal de Pernambuco denunciam problemas na infraestrutura e dificuldade para participar de competições. Pedro e Kaique estudam na UFPE e treinam basquete 3 dias na semana. A chance de botar as habilidades à prova são as competições em que representam a universidade. A expectativa era grande para participar dos JUBs, os Jogos Universitários do Brasileiro das Atléticas, que reúne times dos cursos da área de saúde. Em 2023 e 2024, a UFPE foi campeã geral. Na edição deste ano, realizada em maio em São Luís, no Maranhão, ficou em segundo lugar. 51 atletas de 12 modalidades viajaram, mas 22 ficaram de fora, entre eles os da equipe de basquete. Foi mais de R$500 de inscrição que pagamos pelo nosso próprio bolso, fizemos rifa na internet para poder viajar. Nenhum custo foi da faculdade, a gente só precisava do ônibus e a gente não conseguiu. Raimundo é atleta de natação e reclamou que a UFPE não arcou com os custos de outra competição, os Jogos Universitários de Pernambuco, realizada em agosto. Ele disse que a universidade tem um débito com a Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes. A gente se dedica, a gente está aqui todos os dias treinando, montando um planejamento nutricional, fazendo treino específico em casa, de mobilidade, treinos específicos para estar melhorando o rendimento na natação. Então a gente faz isso com o objetivo de estar competindo, de estar mostrando realmente o nosso valor ali e estar representando a nossa universidade, né? Mas infelizmente rolou esse problema e isso impacta a gente porque a gente se sente sem chão. Além da falta de apoio financeiro, outro problema é a estrutura do complexo esportivo da SEGEL, a Secretaria de Gestão de Esporte e Lazer. É onde acontecem os treinos de várias modalidades. Pedro falou dos problemas nas quadras de basquete. A tabela ela é desse jeito desde que eu passei aqui em 2022.2, iniciei o curso aqui, está quebrado e nunca teve uma manutenção. Então é perigoso, às vezes, o atleta se machucar jogando aqui. Lá fora a gente sofre problemas com marimbondo, na cesta, na tabela. E também alaga. A quadra lá de fora que é a mais apropriada para o nosso treino. A tabela é de acrílico, mas infelizmente ela alaga quando chove. Pedro e Kaique postaram um vídeo nas redes sociais denunciando a negligência da UFPE com o esporte universitário. Falta até água para os atletas beberem. Nosso bebedouro tem microalgas, parece que nunca houve uma limpeza. E vira e mexe está sem água. Às vezes a gente faz eventos aqui, o dia da seletiva mesmo para o Maranhão, a gente não tinha água, trazendo outras 2 universidades de fora para estar jogando aqui nesse espaço que era para ser bem estruturado. Joaquim treina handebol. Ele mostrou a trave enferrujada e meio instável. E disse que a marcação da quadra não é a ideal. Eu acredito que essa falta de investimento no esporte, ela prejudica tanto o aluno quanto a imagem da universidade. Porque quando a universidade ela é vitoriosa no esporte, ela acaba se tornando referência em outros locais. E em relação aos alunos, eles meio que se sentem desmotivados para meio que abandonar a prática esportiva, já que eles não se veem no futuro como um atleta profissional. Esse ano nós tivemos o reativamento da Bolsa Atleta aqui na universidade. Um feito maravilhoso para ajudar a manter o pessoal, etc. Mas a pauta de esportes aqui não é tão vista com tanta prioridade assim no sentido do orçamento. A Universidade Federal de Pernambuco informou que, apesar das restrições orçamentárias,
tem mantido esforços para apoiar o esporte universitário. É que os Jogos Universitários Brasileiros, embora não estando no calendário da Secretaria de Esportes da UFPE, receberam apoio por meio de edital e oferta de transporte. Quanto à participação nos Jogos Universitários de Pernambuco, a UFPE está regularizando os pagamentos à Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes e segue ativa na competição. A universidade também informou que a infraestrutura esportiva, serviços de dedetização, drenagem e manutenção estão em andamento e que as tabelas, ferragens e marcações das quadras estão em processo de reforma. O Sindicato dos Professores do Recife quer que o prefeito João Campos vete a lei que estabelece o chamado intervalo bíblico nas escolas da cidade. O projeto foi aprovado essa semana na Câmara de Vereadores. O Sindicato Municipal de Professores e Professoras do Recife, o Simpere, vê com preocupação a aprovação do projeto de lei número 205 de 2024, conhecido como intervalo bíblico. O projeto de lei foi proposto pelo vereador Luiz Eustáquio, do PSB. A proposta, que foi aprovada na terça-feira pela Câmara de Vereadores do Recife, com 22 votos a favor e 3 contrários, institui a política de combate à intolerância religiosa nas escolas públicas e particulares do município e estabelece que alunos poderão se reunir e professar sua fé no horário de intervalo escolar, sem prejuízo na grade escolar. Nós defendemos que na hora do seu intervalo, todo aluno pode fazer o que quiser. E os evangélicos e católicos, eles normalmente, muitos deles, buscam nesse momento ler a Bíblia. E é por isso que eles começaram a botar o nome de intervalo bíblico. O projeto gerou reações diferentes entre professores. Enquanto alguns defendem o direito de manifestação religiosa, outros temem que a medida abra espaço para constrangimentos dentro da comunidade escolar. E esse ponto de vista também é defendido pelo Sindicato Municipal da categoria. É porque o projeto de lei já inicia contrariando o que diz a Constituição Federal, que é o Estado brasileiro laico, com suas instituições públicas se mantendo no campo da laicidade, para poder absorver e atender a todas e todos. O projeto de lei começou a tramitar na Câmara em outubro do ano passado. Em uma das comissões, o artigo 2º foi retirado do texto. O artigo falava das ações extracurriculares e complementares que as escolas teriam de fazer sobre temas como povos indígenas, tradição judaica cristã e crenças e cultos religiosos das comunidades tradicionais. Isso também despertou preocupação ao sindicato da categoria. Está nitidamente colocado que é um privilégio da religião cristã, né, sobre as outras religiões. Com certeza, uma criança, um jovem de religião de matriz africana, do candomblé, da Umbanda, ele vai ser hostilizado numa escola que tiver a prática do intervalo bíblico. Nas ruas da capital, algumas pessoas falaram que é preciso ter um momento religioso dentro da escola. Eu acho que não deve haver nenhum tipo de discriminação, mas com tudo que seja, tudo no limite, né? Então a religião é bem-vinda nas escolas, sim. O importante é um entender do outro, né? E respeitar, né? Rafaela é mãe de Ravi, de 11 anos. Para ela, a educação religiosa precisa começar em casa. A gente tem que instruir nossos filhos a cada um respeitar a origem, a religião do outro, né? Em nota, a Secretaria de Educação do Recife reafirmou o compromisso com uma educação pública baseada no respeito à diversidade cultural e religiosa. E informou que, depois da sanção do projeto, irá analisar a melhor maneira de garantir o que foi proposto. Policiais da Delegacia de Repreensão ao Estelionato participaram hoje de uma operação que desarticulou um grupo de estelionatários. A Justiça autorizou o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de sequestro de bens, bloqueio de ativos financeiros e suspensão de atividade de empresa. Os mandados foram cumpridos no Recife, Cabo de Santo Agostinho, e Ipojuca, na região metropolitana, além de Caruaru, no Agreste, e na cidade de Arapiraca, em Alagoas.
A Polícia Civil prendeu suspeitos de extorquir moradores e provedores de internet dos bairros do Ibura e do Jordão, na zona sul do Recife. As investigações, que acontecem desde julho, levaram ao cumprimento de 6 mandados de prisão preventiva. O repórter Joab Alves traz as informações. A operação aconteceu na última quarta-feira. 6 pessoas foram presas. Hoje, a Polícia Civil, o delegado Alamon Lima, agora traz algumas informações sobre essa operação. Delegado, o que a polícia aprendeu ali na operação e como é que essa quadrilha agia? A notícia crime, a informação desses eventos delituosos se deram justamente pela obtenção da própria equipe da Delegacia do Jordão, os investigadores que foram para o campo de atuação, e lá eles obteram com os populares, com a própria comunidade, muitos moradores ali de Ibura de Baixo, Jordão Alto e Jordão Baixo, que estavam sendo extorquidos por esse grupo de milicianos, né? Justamente para pagar a propina, onde cada morador em cada casa, fora o pagamento que efetuava para a empresa que prestava o serviço, eles pagavam um valor de R$10 a esse grupo. Esse grupo, eles passavam em determinado dia da semana e pegava essa quantia em dinheiro. E também ordenava que um dos prestadores, que não fosse aquele que fornecesse a internet no local, outras empresas seriam obrigadas a pagar 10 mil para que outras empresas adentrassem naquelas cercanias, naquelas comunidades. Aquela casa que se negava a pagar esses R$10, o que é que acontecia? Esse cabeamento era torado, né? Foi feito, formalizado, a representação de cautelares de busca e apreensão domiciliar na casa dos alvos que foram identificados, bem como na empresa de um dos envolvidos, que ficava exigindo de outras empresas dinheiro também para que prestasse o serviço lá. Caso não, essas empresas teriam seus aparelhos danificados, né? E ele queria justamente isso para monopolizar o próprio serviço naquelas comunidades e, com isso, capitalizar o tráfico de drogas, porque alguns desses personagens que estavam extorquindo, exigindo dessas pessoas, eles são envolvidos, né, com a prática do tráfico de drogas, já tem passagem criminal por esses eventos delitivos, né? E os mandados foram cumpridos e, de forma exitosa, foram apreendidas droga, arma, veículos, apetrechos e demais objetos pertinentes à instrução probatória dessas cautelares. Delegado, obrigado aqui pela participação com a gente. A gente reitera também que nessas investigações a própria comunidade ajudou muito, indo à delegacia, trazendo as informações, registrando também os boletins de ocorrência. Eu volto com você no estúdio. Um caminhão papa-metralha bateu num poste na Avenida Abdias de Carvalho, no Bongi, na zona oeste do Recife, na madrugada de hoje. Com o impacto do acidente, a base de concreto foi arrancada do piso e o poste só não caiu porque ficou pendurado pelos fios. Nas imagens é possível ver a estrutura torta no meio da avenida. Testemunhas contaram que o motorista do caminhão perdeu o controle e bateu de frente no poste. Nós não conseguimos informações sobre o estado de saúde dele. A CTTU precisou fazer uma interdição nos 2 sentidos da pista. A Neoenergia foi ao local para avaliar a situação e fazer a substituição do poste e disse que não houve interrupção do fornecimento de energia para os moradores da região. De acordo com a Neoenergia, o serviço foi concluído hoje à tarde. Um carro invadiu uma casa no bairro do Ibura, zona sul do Recife. A motorista não tinha habilitação. A cozinha da casa ficou destruída. O acidente foi na travessa Bom Destino, na UR5. De acordo com testemunhas, o veículo estava descendo uma ladeira quando a motorista perdeu o controle e acabou caindo na cozinha da casa. Na hora do acidente, 4 pessoas estavam no local. Uma delas ficou levemente ferida. A motorista do carro, que estava acompanhada de uma passageira, disse não ter habilitação. As 2 ocupantes do veículo não ficaram feridas. A dona da casa contou ao G1 que, quando ouviu o barulho, pensou que tinha sido uma panela de pressão e, quando saiu do quarto, viu o carro pendurado. O acidente provocou o desabamento de uma parede da cozinha da casa. Por isso, o cômodo foi interditado pela Defesa Civil e os moradores orientados a não usá-lo. O carro foi removido e o buraco na parede foi coberto por uma lona plástica. Agora a gente tem imagens do Globocop que sobrevoou nesse momento a BR-232 no bairro do Curado a partir das 8 horas da noite de hoje, ou seja, daqui a pouquinho, um trecho de 1 quilômetro da pista vai ser interditado no sentido Recife.
O DER, Departamento de Estradas de Rodagem, vai fazer uma operação para içar peças metálicas da passarela e da ciclovia que estão sendo implantadas na BR-232. A previsão é que o serviço se estenda até às 3 da manhã do domingo. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego vai ser redirecionado para a pista sentido interior, com 2 faixas para o fluxo sentido interior e uma para o fluxo sentido Recife. O serviço faz parte das obras de triplicação da BR-232. A utilização de animais para o transporte é uma prática antiga e que gera debates em todo o Brasil. Aqui no Recife, uma lei que proíbe essa atividade começa a valer no início do ano que vem. Carroças disputando espaço com veículos pesados no trânsito, carregadas com muito material. Cenas comuns no Recife. Mas uma lei de 2013, regulamentada em 2019, proíbe veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado. Também não permite que eles circulem soltos ou amarrados por cordas. O ambiente urbano de uma metrópole do tamanho de Recife não é apropriado para a vida de cavalos e animais de grande porte. Asfalto quente, veículos transitando em alta velocidade, além de atrapalhar também a mobilidade da cidade. Segundo a Prefeitura, estes trabalhadores, os chamados carroceiros, irão receber cursos profissionalizantes e vagas de trabalho. O plano e a indenização de R$ 1.200 por cada animal e R$ 1.200 por carroça foram rejeitados pelos carroceiros. Tem animal que chega a 10, a 15 mil reais e a Prefeitura não quer pagar esse valor, né? E contando que essas qualificações que eles estão oferecendo, em si não tem nenhum benefício, né? Porque se qualificação fosse garantia de trabalho, não tinha ninguém desempregado. A gente defende porque é uma tradição, é um meio de sobrevivência. Em junho deste ano, a Prefeitura tentou fazer um censo para saber quantos cavalos são usados no trabalho nas carroças e cadastrar os carroceiros, mas só 40 se cadastraram. Pelas estimativas da própria Prefeitura, pelo menos 1.800 cavalos são usados nos veículos de tração animal aqui no Recife. A lei entra em vigor no dia 1º de fevereiro do ano que vem. E até lá, quem não se cadastrar corre o risco de ter o cavalo apreendido, além de multa de R$ 500 por animal. De janeiro de 2023 ao início de agosto de 2025, 506 cavalos foram recolhidos nas ruas do Recife e levados para o Centro de Vigilância Animal. 97% deles estavam em situação de maus tratos. Nem todos pertenciam aos carroceiros, mas muitos apresentavam sinais de que trabalhavam carregando peso. Chegam magros, com fome. Então, realmente, eles chegam em situações aqui bem complicadas para a saúde do animal. A gente observa quando chega aqui essas questões. O dono do cavalo apreendido tem até 15 dias para recuperar o animal. Quando ele não aparece e não consegue comprovar a posse, o animal segue para tratamento para depois ser adotado. É o que vai acontecer com esse cavalo aqui. Ele recebeu todos os cuidados, está saudável e pronto para uma vida nova. Acompanhamos o embarque de 8 cavalos que estavam sendo levados para a área rural de Lagoa dos Gatos, onde foram adotados. Os carroceiros acham que essa medida não resolve o problema dos maus tratos, uma das principais alegações para proibir o uso dos animais para puxar as carroças. Aquelas pessoas que infelizmente cometem os maus tratos não vai deixar de continuar não. Por quê? Porque não tem uma regulamentação. Tá entendendo? E muitas dessas pessoas vai deixar de criar aqui no Recife, ok, mas pode criar em outro município, então não vai resolver a questão dos animais. Um projeto de lei que tramita no Congresso prevê a criminalização do uso desse tipo de veículo em caso de dano ao animal. Ativistas ligados à proteção animal defendem que a medida é necessária, mas precisa ser acompanhada por políticas públicas para os carroceiros. Objetivamente é destinar recurso para que a gente consiga tanto capacitar essas pessoas quanto proteger esses animais que antes eram explorados para fins de tração, que é um processo desgastante, e possam ter uma boa vida de agora em diante. Depois do intervalo, a previsão do tempo e a tábua de marés para esse fim de semana. Ao vivo, um bate-papo com a cantora Joana, que se apresenta no Teatro Rio Mar. E o Santa Cruz embarca para Natal para o jogo que pode definir o acesso para a Série C. O NE2 volta em instantes.
No próximo dia 23, a Unicap recebe uma aula aberta que marca o lançamento da edição Nordeste do edital Academia LED, o jornalismo Globo na universidade. O evento vai contar com 3 convidados bem especiais do nosso jornalismo. Poliana Abrita, do Fantástico, Bianca Carvalho e Márcio Bonfim, que o público daqui do estado conhece tão bem. Você que é estudante de comunicação pode se inscrever nesse link que está aparecendo aí na tela. A ideia é inspirar os estudantes a criar projetos que apresentem as diferentes cidades nordestinas como espaço de criatividade, tecnologia e inovação. Quem for selecionado para esse edital recebe uma bolsa de R$10 mil para a produção dos projetos inscritos e vai ter direito a mentorias na Globo durante o processo. Vamos ver agora como é que fica a tábua de marés, a movimentação da maré desse fim de semana. O sábado começa com maré alta na madrugada, pico de 2,3 perto das 2h30. De manhã, às 8h41, maré baixinha com 0,3, bom para tomar banho de mar com mais segurança. A maré sobe e atinge 2,3 perto das 3 da tarde e volta a descer durante a noite. No domingo, tem maré alta durante a madrugada e ela vai diminuindo até 0,2, maré bem baixinha às 9h18 da manhã. Em seguida, o nível sobe e alcança 2,4 pouco antes das 3h30 da tarde e a maré desce durante a noite. A gente lembra que, em casos de chuva, os períodos de maré alta representam maior risco de alagamentos. Até domingo, uma feira de confeitaria movimenta o Centro de Convenções em Olinda. A repórter Luna Markman vai mostrar ao vivo para a gente. Luna tem até um desfile bem diferente, né? Boa noite. Oi, Mari, boa noite para você e a todos. É o Mara Cakes Fair 2025, que está na sua 8ª edição e pela primeira vez aqui em Pernambuco, no Centro de Convenções em Olinda, reunindo 70 expositores. E o desfile que você falou é esse, ó. O pessoal deu uma volta para lá, já está voltando de novo, com looks, com decoração de pasta americana. Vê que legal, para mostrar toda a diversidade que o açúcar pode ter na confeitaria. A Mara Gasques, que é uma empreendedora de sucesso no ramo, que organiza essa feira, porque é o nosso estado. Boa noite. Olha, o Nordeste é um estado ele é muito forte em confeitaria, né? O Nordeste todo tem muito confeiteiro de sucesso, grandes cake designers. Eu já havia feito em Fortaleza 2 edições, mas me pediam muito para estar aqui, pela malha aérea, por estar próximo de outras capitais. E está sendo um sucesso. E o pessoal procura muito essa feira por causa do conhecimento, né? Que dá para trocar aqui. Muito. Essa feira você só paga para entrar ali na entrada e depois tem 8 atrações gratuitas. Então tem palco de palestra, de empreendedorismo, palco de palestra no setor de festas, aula de confeitaria, aula de panificação, aula kids para criança. Tudo gratuito aqui dentro. Então, parabéns pela organização, boa feira. A gente fez até imagens para vocês terem uma ideia da dimensão dessa feira, que vai até domingo, de 1 da tarde até as 8 horas da noite, ingresso R$59. E aí, antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com essas confeiteiras que elas expõem seus produtos lá na feirinha de Candeias. Obrigada, Mara. Obrigada. Na feira de Candeias, lá em Jaboatão. Você vende o quê? Eu vendo pãozinho delícia, o melhor da região. E você? Eu vendo bolo e o bolo de noiva. E você? Sou especialista em brownies. O que vocês aproveitaram aqui? A gente aproveitou preços, palestras, aproveitamos os chefes que a gente segue e somos alunas, estão aqui pela primeira vez na melhor feira do Nordeste de confeitaria, Maraquê. E você, pegou alguma dica boa que já dá para implementar? Sim, a dica de vendas, como vender no iFood, essas coisas, então foi muito bom. E você comprou alguma coisa? Comprei formas, que o preço estava maravilhoso, então aqui tá super top. Tava por quanto? É forma quê? De silicone, é? Não, forma de bolo que eu comprei. Meninas, obrigada, boa feira para vocês. Mário, contigo. Obrigado, Luna. E a cantora Joana, um dos principais nomes da música romântica do país, está no Recife para um show em que celebra 40 anos de carreira. E quem conversa ao vivo com ela é o repórter Diogo Franco. Oi, Diogo, boa noite. Vai contigo. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, pois é, estou aqui com Joana, ela que hoje celebra os 45 anos de carreira.
E ela tem uma ligação muito forte com Pernambuco. Não é a primeira vez que eu a entrevisto. Já falei para ela aqui, a gente estava conversando. Mas é uma relação muito bacana, porque Recife também está nesse grupo seleto, né, da música popular brasileira. E você fazendo parte dessa ligação com Recife. Conta um pouquinho como é que é essa ligação de Joana e Recife. Bem-vinda, boa noite. Obrigada. Primeiramente, é um prazer estar de volta aqui nesse teatro lindo, em Recife, como sempre, né? Sempre muito bem recebida. E eu sempre cito o seguinte, que depois de São Paulo e Rio de Janeiro, quem me abraçou foi o Nordeste. Pernambuco me abraçou de uma forma que até hoje eu lembro com muito carinho. Então, sempre voltar a Recife, sempre voltar aqui, conhecer outras cidades como Olinda, Garanhuns, enfim. Cidades que eu também faço show, é sempre voltar a casa, né, na verdade. Pois é, e você teve relações também com pernambucanos lá no início da carreira, como Chacrinha, né, que é de Surubim, aqui do interior de Pernambuco. Você se apresentou lá e deve ter comido um bolo de rolo, alguma coisa de milho. Sim, eu sempre levo muitas coisas daqui, inclusive. Salve Chacrinha, né? Nossa, quantas vezes eu fiz aquele programa e quantas vezes esse velho guerreiro nos deu a oportunidade de brilhar, né? De uma forma assim imensa pelo Brasil afora, né? É bom saber que nós temos aqui muitas pessoas que representam Pernambuco de uma forma definitiva. Pois é, às 9 da noite, aqui o Teatro Rio Mar, que fica dentro do shopping, ao lado do cinema. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado. 9 da noite tem show. Adianto que tem ingresso ainda, tá? R$80, a partir de R$80. E fala um pouquinho dessa trajetória, esse show de 45 anos. Como é que vai ser? Então, a gente traz grandes sucessos, grandes estándares, né? Muitas composições minhas, porque voltei a compor e com composições antigas também. E é um show onde a gente tem que celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar estar vivo, né? E trazer para as pessoas o que tem de melhor de música popular brasileira. Pois é, então faz o convite para quem está em casa. Gente, vem, ainda dá tempo, 21 horas aqui, Joana, aqui no Teatro Rio Mar. Coisa boa, Joana, muito obrigado pela entrevista, um excelente show, bom fim de semana também. Então tá aí, o convite está feito, ainda tem ingresso, a partir de R$80 aqui no Teatro Rio Mar. Volto contigo, Mário Carvalho. Convite feito. Obrigado, Diogo. Agora a gente confere outras opções de lazer e diversão com Arthur Ferraz e a agenda do G1. Oi, Arthur. Boa noite, Mário. Boa noite a todo mundo aqui com a gente no NE2. Para conferir todas as dicas da nossa agenda cultural, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. A peça Três Mulheres Altas traz as atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre interpretando três mulheres em diferentes fases da vida. As sessões são amanhã às 8 da noite e no domingo às 5 da tarde e às 8 da noite também. Outra opção é a festa Esbórnia, que mistura música eletrônica, funk, pagode e performances com 6 DJs. É amanhã, a partir das 10 da noite, no Parador. E domingo, feriado da Independência, tem o Circuito da Memória, Reflexos do Passado ao Futuro. O passeio inclui locais relacionados à história da ditadura militar no Recife, como a Casa da Cultura, que funcionou como centro de detenção. O circuito começa às 2 da tarde, ao lado da Assembleia Legislativa, na Boa Vista. Os detalhes sobre esses e outros eventos você confere no G1. Lembrando que as notícias de Pernambuco estão no nosso aplicativo, que é de graça, na aba Minha Região. Um bom fim de semana para todos e para você, Mário. Para você também. Hoje é Dia dos Irmãos e o G1 e os telejornais aqui da Globo de Pernambuco lançaram uma campanha convidando os leitores a enviar fotos. Dá para ver aqui as fotos do G1 que foram selecionadas, olha só. Irmãos de todas as idades participaram enviando homenagens a esses amigos da vida inteira. Dá para conferir a galeria apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, como se fosse tirar uma foto, clica no link que aparece. Futebol, a delegação do Santa Cruz deixou hoje o Recife, ainda há pouco, com destino a Natal, onde no domingo decide uma vaga na Série C. O repórter Juan Torres traz as informações. Oi, Juan, boa noite. Oi, Mário, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, certamente durante esta Série D, os telespectadores já nos ouviram falando que o próximo jogo era o jogo mais importante do ano para o Santa Cruz, mas esse, de fato, é o jogo mais importante do ano para o Tricolor. A gente tem imagens ao vivo do Globocop, que está sobrevoando aqui o estádio do Arruda, e se tudo der certo, no domingo, os arredores e o estádio do Arruda estarão lotados de tricolores que estarão celebrando o retorno do Santa Cruz para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
Brasileiro. A gente tem outras imagens recuperadas. A delegação tricolor deixou o estádio do Arruda há pouco, por volta das 7 horas da noite. A gente tem imagens dos jogadores entrando no ônibus. Foram 2 ônibus, um para os atletas e outro para a comissão técnica e para o restante da delegação. Foi montada toda uma operação para que seja evitado qualquer tipo de problema, como por exemplo o foguetório da torcida do América de Natal, que vem atrapalhar a concentração dos jogadores. O Santa Cruz vai ficar hospedado em um resort de luxo lá em Natal, que fica a cerca de 7 quilômetros do local do jogo, a Arena das Dunas. Vale tudo pela concentração dos jogadores do Santa. O Santa venceu o jogo de ida na Arena de Pernambuco por 1-0, por isso tem a vantagem do empate, e aí ainda assim, caso seja um empate, Santa Cruz garante vaga na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente, claro, vai acompanhar tudo isso. Nossa equipe já está em Natal. Amanhã no NE2, os repórteres Diogo Marques e Emerson Paixão estarão ao vivo aqui trazendo as últimas notícias do Santa Cruz. E só uma última informação, vale lembrar que desde que caiu para a Série D em 2021, o Santa Cruz nunca esteve tão perto de voltar para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mário, volto com você. Um abraço a todos. Obrigado, Juan, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Bom fim de semana.